O tema agora é educação. A retomada das aulas presenciais se apresenta repleta de desafios para alunos, professores e também as famílias. O educador João Alberto da Silva chama atenção para fenômenos emocionais presenciados na escola, com cenários de ansiedade coletiva. Acompanhe na entrevista. Como tem sido a retomada das aulas com a flexibilização da pandemia? A retomada das aulas ela tem sido regrada de vários desafios. Entre eles, nós temos muitas situações de defasagem de aprendizagem mesmo, devido ao período que os estudantes ficaram em casa. Na educação pública, principalmente, nem todos tiveram a devida assistência em relação aos estudos, mas também existe uma grande defasagem no campo moral, que talvez esse, em algumas realidades, é o que mais esteja pesando hoje. É que para uma grande parte dos nossos estudantes, em função desse período, desse perfil mais protetivo dos pais, da geração de pais atuais, muitas vezes a única experiência que o estudante tem de frustração, de limites, de ter que compartilhar situações, é mesmo dentro da escola. Quais os principais desafios para os alunos? Eu acredito, pela experiência, que o maior desafio hoje ele é realmente emocional. Um fenômeno que vem crescendo consideravelmente nas escolas é o fator da ansiedade, que já existia antes da pandemia. A ansiedade não é uma surpresa, mas é fato que a pandemia agravou esse cenário que já existia antes. Cenários de crises de ansiedade coletiva, que não era algo tão frequente no passado, eles estão se tornando frequentes nesse retorno pós-pandemia. Então, lidar com esse sentimento de impotência que a pandemia trouxe para muitos estudantes, que trouxe para muitos educadores também, os educadores também precisaram se reinventar com aquilo que tinham. Talvez esse cenário de estar perdido no tempo em relação ao passado, é interessante que é um período curto, de 1 ano e meio, 2 anos talvez, um período muito curto, mas que quando o pessoal voltou na escola, aquela sensação de que se passaram 10 anos e não apenas 2. E isso gera aqueles sentimentos de impotência, de ansiedade, de insegurança. E agora a gente tira a máscara, não coloca máscara, eu posso abraçar, não posso abraçar, tenho que manter distância. Por mais que nós tenhamos aí as orientações dadas pela mídia, pelo governo, rola esse sentimento de insegurança. Qual a realidade dos professores? De uma hora para outra, os professores precisaram se adaptar para uma realidade que no Brasil sequer era permitido pela lei, que era o ensino à distância. Até então, a educação à distância ela existe já há algum tempo no Brasil, mas voltado para um público adulto, que é uma outra realidade, não para a educação básica. E de repente os professores foram forçados a mergulhar nesse ambiente, onde todos foram pegos de surpresa, não houve um tempo adequado para que todos pudessem se adaptar, todos precisaram se adaptar já com o barco andando. Isso trouxe um excesso um desgaste excessivo, muitos lidaram aí com problemas de saúde por conta da sobrecarga de trabalhos. E quando a realidade muda novamente, a gente pode voltar para a escola, aquela sensação de que voltou tudo ao normal, revela-se o contrário. Na verdade, nós temos que readaptar novamente tudo de novo, porque se a pandemia forçou a reinventar por completo tudo que vinha sendo trabalhado, o retorno para a escola forçou a readaptar e reinventar novamente. Então nós vivemos ciclos constantes de reinvenção, de adaptação. Qual o papel dos pais diante das dificuldades de ensino? Os pais estão verdadeiramente mergulhados em um cenário tão desafiante quanto os professores. Primeiro, porque nós estamos falando de um cenário de instabilidade. É diferente quando pegamos o ambiente anterior à pandemia, que você fazia um projeto para daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque hoje nós vivemos um ciclo constante de altos e baixos entre a pandemia. Ao mesmo tempo que nós experimentamos um cenário de estabilização, a economia começa a dar sinais que vai voltar, que as coisas vão voltar ao normal, vem uma nova onda, para tudo de novo. Então esses altos e baixos colocam os pais numa verdadeira situação de desafio. Afinal de contas, qual é a situação em que os pais realmente se sentem mais seguros? Em casa, educação em casa, os filhos não indo para a escola, sentindo na pele todos os desafios que os pais sentiram, às vezes a impossibilidade de estar junto ali todos os dias na hora da aula, acompanhando
às vezes vistoriando se a criança está acompanhando, indo para a escola, socializando, mas ao mesmo tempo também assumindo os riscos que isso oferece dentro de um cenário de contágio generalizado, com certeza os pais se veem bastante inseguros, aí muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação e todo mundo sentindo na pele os efeitos que isso está gerando. Existe conflito entre o que ensinar e o que os alunos devem aprender? Existe um conflito e esse conflito ele é muito evidente. Um fato a anotar é que até um tempo atrás, as mudanças presenciadas elas só iam ser sentidas pelas gerações seguintes. E dessa vez não, dessa vez nós estamos experimentando uma situação que as mudanças elas são sentidas pela mesma geração que está vivendo ela, que está enfrentando ela. Hoje nós temos um cenário em que, quando a pandemia começou, que as aulas foram suspensas, nós tínhamos uma previsão. Imaginava-se que o retorno seria dessa maneira, que o retorno seria dessa forma, que as deficiências seriam mais ou menos essas. No entanto, quando esse retorno acontece, presencia-se que nem tudo aquilo que foi previsto saiu exatamente conforme a previsão feita. Também novos desafios também se revelaram. Quanto tempo para ser retomada as diretrizes ideais de educação? No primeiro cenário, nós precisamos ter uma estabilização de fato, para que isso permitisse a elaboração de planos a curto, médio e longo prazo. Qual que é o cenário atual? É difícil estabelecer um planejamento a médio e longo prazo, porque nós estamos sujeitos a novas ondas, a novos fechamentos, e é fato, isso gera toda uma instabilidade, talvez gera toda uma angústia. Falamos da escola, mas eu imagino, por exemplo, que um comerciante deve sentir isso na pele. Ao mesmo tempo que nós temos uma retomada da pandemia, de repente, uma retomada da economia, do nada podemos ter uma nova onda que pode trazer um novo fechamento e às vezes nem houve ainda o tempo para você se recuperar e já tem que enfrentar tudo de novo. É difícil estabelecer um tempo.